Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1991, aqui no Brasil, na cidade de Curitiba. Envolve um garoto de 8 anos e até hoje, mais de 30 anos depois, a família ainda tenta entender o que aconteceu com ele naquele dia. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Guilherme Caramês. Em 1991, Guilherme Caramês de Burtius estava com 8 anos e morava com a sua família no bairro Jardim Social, em Curitiba, no Paraná. Na segunda-feira, 17 de julho daquele ano, era aniversário de sua avó chamada Sueli. Sua mãe Arlete, que era funcionária de um banco, pensou por alguns minutos se iria ou não trabalhar naquele dia. Mas optou por ir trabalhar e combinou com a sua mãe que mais tarde haveria uma comemoração para seu aniversário de 67 anos. Às 8 horas da manhã, Arlete se despediu de seu marido Edivaldo Oscar, que já era aposentado, e antes de sair, conferiu que Guilherme estava dormindo em sua cama, como de costume. Naquela mesma manhã, o Guilherme pediu a autorização de sua avó para dar algumas voltas de bicicleta no quarteirão, algo que ele fazia quase que todos os dias, e um pouquinho depois ele ligou para sua mãe de um número desconhecido pedindo se ele podia usar o dinheiro que ele tinha achado alguns dias antes. A sua mãe disse que sim, que ele podia usar o dinheiro e quando ela voltasse no horário do almoço, ela entregaria o dinheiro para ele. A princípio ele queria o dinheiro para comprar um coelho, então ficou combinado que na hora do almoço ela entregaria o dinheiro para ele. Pouco antes do meio-dia, a avó o chama para almoçar e se arrumar para ir para a escola. Guilherme pede para sua avó para dar a última volta de bicicleta, já que era algo que ele gostava muito de fazer, então ele queria ali brincar mais um pouco antes de ir para a escola, antes do almoço. Mas alguma coisa aconteceu e o garoto não voltou para casa. Pouco tempo depois, passados ali alguns minutos, sua avó não conseguia mais encontrar o menino, então a família inteira ficou muito preocupada e imediatamente já chamaram a polícia e disseram tudo o que tinha acontecido. E quando a mãe foi almoçar, foi aí que ela recebeu a notícia de que o garoto estava desaparecido. É claro que ele demorar tanto tempo assim não era de costume, até porque ele andava de bicicleta na redondeza ali, dava uma volta na quadra, não muito mais do que isso. Ele era um garoto de apenas 8 anos, então não fazia sentido ele ir muito longe. A polícia militar rapidamente disponibilizou vários policiais para essa ação. No início da investigação, a polícia considerou a possibilidade da criança ter caído em um rio que havia próximo. Várias buscas foram realizadas no rio, até com a presença de cães farejadores, mas infelizmente nada foi encontrado. Algum tempo depois, sua mãe descobriu que, quando ele estava andando de bicicleta pelaquela manhã, ele conversou com as irmãs gêmeas que moravam naquela mesma rua. As duas tinham acabado de ganhar um coelho e contaram que ele saiu de lá dizendo que também queria comprar um coelho, então ele ficou muito animado com essa possibilidade de ter um animalzinho de estimação. Então a mãe deduz que foi por isso que ele pediu a ela o dinheiro, porque ele queria comprar o coelho. Quando ela falou com o filho naquela manhã pelo telefone, ficou combinado então que ela entregaria o dinheiro para ele na hora do almoço, mas ele nunca apareceu. A polícia civil se juntou ao caso e muitos policiais ficaram na casa da família, na esperança de que alguém entrasse em contato. A possibilidade do Guilherme ter sido sequestrado começou a ganhar forças na medida em que muito tempo se passou e nenhum vestígio do menino, nem mesmo a sua bicicleta, foram encontrados. Sua mãe disse que algumas denúncias foram aparecendo, mas nada concreto. Ela foi para muitos lugares em busca do seu filho, até para Buenos Aires, onde ouviu falar de uma seita local, onde havia muitas crianças.
Ela também visitou o Paraguai em busca de pistas, mas nada foi encontrado. Com as investigações estagnadas, Arlete e a família começaram a espalhar cartazes com a foto de Guilherme por vários lugares. Ela lembra que, além da capital paranaense, espalharam cartazes por todo o Brasil. Eu ia para vários lugares e enviava por correio para que as pessoas espalhassem as fotos em locais que tinham bastante circulação de pessoas, como terminais de ônibus e hospitais. Mas a ação que visava chamar a atenção de quem pudesse ajudar, infelizmente, também chamou as pessoas de má fé. Muita gente não respeitava o nosso sofrimento e mentia para passar trotes e, quem sabe, ganhar alguma coisa em cima disso. O desaparecimento de Guilherme foi amplamente divulgado pela imprensa. Mara Cornelsen, jornalista e repórter da Tribuna do Paraná por 35 anos, acompanhou os bastidores da investigação e lembra que a notícia do sumiço chegou rápido na redação do jornal. A cobertura do caso Guilherme foi intensa. As polícias civil e militar atualizaram os métodos de busca e investigação devido a Arlete, procurando divulgar rapidamente o sumiço de qualquer criança, buscando dessa forma impedir a saída da cidade ou do Paraná dos eventuais sequestradores. A família também procurou jornais e outros veículos de comunicação, solicitando a divulgação de fotos do menino e ajuda para encontrá-lo. O caso do Guilherme também chamou muito a atenção porque era um caso um pouco diferente. Ele era um garoto de uma família rica que sempre ficava em casa e quase nunca andava desacompanhado. Então isso chamou, é claro, muito a atenção das pessoas. Muitos acreditaram que se tratava de um sequestro porque a família tinha dinheiro, então possivelmente os sequestradores entrariam em contato pedindo uma quantia em dinheiro, mas isso nunca aconteceu. Outra coisa que chamou bastante atenção é que a bicicleta do garoto nunca foi encontrada. Então, se os sequestradores tivesse acontecido alguma coisa ali naquela manhã, pegassem o menino, por que eles levariam a bicicleta junto? Isso foi uma questão levantada e até hoje ninguém sabe explicar aonde está essa bicicleta, se a bicicleta foi junto com o garoto, enfim, isso também permanece um mistério. João Ricardo Noronha, delegado na época da Delegacia Antissequestro, lembra que assumiu a investigação um ano após o desaparecimento e nunca teve uma pista concreta que pudesse chegar ao menino. Eu assumi a investigação depois de um ano do desaparecimento. Ouvi algumas pessoas envolvidas, mas nunca tivemos realmente uma pista que chegasse a gente e que era uma pista boa e confiável. Na época, chegamos a pensar que poderia ter sido uma vingança, mas não conseguimos chegar a ninguém. Algumas situações, como o sumiço da bicicleta e mesmo a falta de contato de um possível sequestrador, sempre deixou a gente inquieto. Arlete Caramês disse em entrevista que acreditava que alguém da vizinhança poderia ter visto o ocorrido ou sabia de alguma coisa, mas não quis se manifestar sobre o assunto. Talvez essa pessoa tivesse medo do que ela viu, então ela ficou com medo de falar com a polícia do que talvez acontecesse alguma coisa com ela ou com a sua família. Além da possibilidade de ter sido sequestrado, existe a hipótese muito improvável do garoto ter saído do bairro por conta própria, ido em direção a algum lugar, mas não ter caído no rio. Então, tal cenário é praticamente impossível pelo fato de que ninguém se apresentou para dizer que viu o Guilherme. Então, se ele tivesse afastado, provavelmente alguém teria visto, falado com ele e ele estaria em casa. Então, provavelmente não foi isso que aconteceu naquela manhã. Arlete disse que naquela manhã não queria ir trabalhar, pois teve uma sensação muito ruim. Foi tipo uma premonição. Senti que não deveria sair de perto do meu filho naquele dia, ela se lembrou. Por um minuto pensei em não ir trabalhar, mas logo mudei de ideia. Como sempre, procurei fazer tudo com responsabilidade. Tirei aquilo da cabeça e continuei a me arrumar. A mãe disse que o seu filho era o tipo de criança que fazia amigos com facilidade, que chegava a chamar as pessoas desconhecidas de amigas e era uma criança bastante comunicativa. Ela também notou que nos dias antes do desaparecimento do Guilherme, ele teria sugerido a ela para mudar de casa e também mudar o seu nome e que ele estava um pouco diferente. As suas atitudes, o seu comportamento estava um pouco diferente em casa.
Então, depois do desaparecimento, ela pensou que talvez nos dias anteriores alguém estava fazendo a cabeça do menino, ele estava em contato com alguém que não sabemos quem é, e essa pessoa estava de alguma forma tentando manipular ele, porque já que ele estava agindo de uma forma diferente do que o seu normal. A polícia fez séries de investigações, mas não conseguiu encontrar nada, nem alguém que pudesse ter alguma ligação com isso. Com o tempo após o desaparecimento, em outras entrevistas, Arlette diz que acredita que o filho pode estar vivendo no exterior e já está acostumado com a nova família. A mãe diz também nunca ter perdido as esperanças de encontrar o filho e que anseia pela verdade, mesmo que ele tenha sido assassinado. O tempo passou e mesmo com o trabalho dedicado de Arlette e toda a sua família, o garoto não apareceu. Só restou à mãe e à família o apoio das outras pessoas ao redor enquanto a polícia ainda trabalhava. Junto com uma amiga chamada Marília, criaram um movimento nacional em defesa da criança desaparecida do Paraná. A sede da ONG foi instituída exatamente no mesmo local em que Guilherme foi visto pela última vez. Rua Osório Duque Estrada, número 1132, Jardim Social, Curitiba. Eu e Evaldo havíamos nos mudado para o bairro São Lourenço. E como sempre, achei que de alguma forma o Guilherme iria voltar. Não queria que nossa antiga casa ficasse vazia ou que outras pessoas estivessem morando lá. A ONG logo ganhou relevância nacional. Mais de 500 casos passaram pelas mãos delas, de funcionários e voluntários do movimento. Através da colaboração de doadores e com o salário de Arlette, que era funcionária pública e posteriormente vereadora e deputada estadual, o grupo desenvolveu projetos e ações que ajudaram a polícia a solucionar pelo menos 470 casos de desaparecimento. Com cargos na política, ela aprovou leis que obrigavam a polícia a realizar a busca imediata do desaparecido, não esperando mais 24 horas, como era antes. E os hotéis também eram obrigados a cadastrar hóspedes com menos de 18 anos e que determinava às escolas que essas exigissem a apresentação do RG da criança no momento da matrícula. Tudo isso para dificultar os sequestros. As mudanças na legislação propostas pela mãe de Guilherme tornou o trabalho da polícia mais eficiente e dificultou possíveis crimes. A lei que possibilita a busca imediata da criança de até 12 anos também foi aplicada através da Lei 11.259, de 30 de dezembro de 2005, que alterou a redação do Estatuto da Criança e Adolescente e determinou a busca imediata de crianças e adolescentes desaparecidos. O desaparecimento de Guilherme e a luta de sua mãe também foram primordiais para a criação do Serviço da Investigação de Criança Desaparecida. A criação desse órgão policial específico para o atendimento aos casos de crianças desaparecidas deu mais agilidade à solução desse tipo de ocorrência. De acordo com a delegada, o que faz a diferença é a especialização dos policiais nesse tipo de crime. A dedicação exclusiva a esse tipo de atendimento e investigação torna ainda mais eficaz, possibilitando um acompanhamento contínuo de todos os casos, bem como a centralização de informações sobre os desaparecimentos. O que é interessante também é uma das formas de não deixar esses casos antigos serem esquecidos, é a utilização de imagens e cartazes com a progressão de idade. O objetivo é mostrar como essas pessoas estariam hoje em dia utilizando aquele rosto de quando elas eram crianças. Patrícia Paz, a atual delegada do Sicredi, afirma que, no caso do Guilherme, a investigação segue ativa, mas somente quando surge uma denúncia. Faz um bom tempo que não aparece. E quando surge, são pessoas que verificaram as imagens de progressão e acham ele parecido com alguém. Sabemos que hoje em dia a capacidade laboratorial é avançada e temos material genético das famílias. Posso dizer que eu desconheço algo pior que a angústia dos pais quando o filho desaparece. Salientou a delegada que teve em 2021 169 casos de crianças desaparecidas no Paraná e com todos os casos solucionados. Mesmo depois de muitos anos, Arlette ainda guarda alguns objetos do filho. Sapato, uniforme da escola, roupas que ele usava em aniversários e vários porta-retratos que estão localizados na sala de estar. Todo dia tenho esperança de que ele bata naquela porta e me abrace. Seria a maior alegria e o maior presente de minha vida. Nem queria saber o que aconteceu, como foi, mas tendo ele de volta seria uma recompensa muito grande. Mesmo após 30 anos da fatídica manhã daquela segunda-feira, 17 de junho de 91, a dor da perda ainda não cicatrizou no coração da família Caramês. Dizem que não tem crime perfeito, mas com Guilherme foi assim.
Eu continuo esperando uma resposta para saber onde ele está, seja da forma qual for. Infelizmente, Guilherme desapareceu numa época em que o número de crianças desaparecidas estava aumentando em todo o Brasil. Na época de 80, a ex-traficante Arlete Rillo envolveu-se com o tráfico de crianças que eram raptadas quando bebês com o objetivo de serem adotadas ilegalmente do exterior. Isso foi até a década de 90, havendo outros casos de sequestro de crianças e também a adoção ilegal. Apesar da coincidência com a data do desaparecimento do menino Guilherme, questiona-se tal envolvimento, uma vez que a maioria das pessoas que eram traficadas ainda eram bebês. Além disso, na época havia também o tráfico de órgãos, outra possibilidade que poderia fornecer uma explicação do garoto ser sequestrado, e as estatísticas também revelam que naquela época também haviam criminosos que praticavam pedofilia e abusos contra crianças, como o famoso caso do maníaco da bicicleta em Rio Claro, em São Paulo, que também culminava em assassinatos e tentativas de ocultar o crime. Se a gente for pensar que isso aconteceu, que ele foi sequestrado por, digamos que um serial killer, alguma coisa desse tipo, mas provavelmente o corpo dele seria encontrado, assim como foi no caso de Rio Claro, que o assassino ele não escondia o corpo muito bem, deixava alguma evidência para trás e a polícia encontrava esses corpos e por fim concluía esse caso. Então não foi isso que aconteceu no caso Guilherme, então a gente pensa que é uma possibilidade, mas também não é uma teoria tão forte assim do que possa ter acontecido com ele, porque pelo menos alguma evidência já teria sido encontrada até os dias de hoje. Arlete diz que duvida da possibilidade de tráfico de órgãos pelo fato de não acreditar que houvesse um motivo específico para alguém procurar por uma criança como Guilherme, dentro de um bairro específico, sendo que na época existia crianças em situações mais frágeis, cujos estados proporcionavam mais a facilidade para serem raptadas e seus órgãos traficados. Até o ano 2000, muitas outras crianças no Paraná desapareceram de forma muito semelhante ao do Guilherme, quase sempre em situações que ficaram sozinhas e não acompanhadas por alguém da família ou conhecidos, nem sempre estando muito longe de casa, assim como foi o caso do Guilherme. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito difícil, um caso cheio de mistérios, mais de 30 anos, um caso que com certeza marcou muito todo o Paraná, acredito que todo o Brasil, porque é algo muito chocante de uma pessoa, né, principalmente uma criança, simplesmente desaparecer do nada, e passaram tanto tempo, a polícia não conseguiu nada, fez uma investigação muito boa, algumas coisas também mudaram depois disso, mas infelizmente nada foi encontrado. Quero saber de vocês, o que vocês acham que aconteceu com ele, se vocês têm alguma teoria do que possa ter acontecido, se é algo relacionado ao tráfico humano, enfim, deixem aqui nos comentários que eu vou estar lendo os comentários aqui de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.